aí, pessoal, beleza? Então, nossa aula hoje é de associação de resistores, tá? Mas antes de falar de associação de resistores, eu preciso de definir essas três coisas aqui. O que é um resistor, qual é a sua representação e a definição de circuito elétrico. Resistor é todo dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, ok? Qualquer dispositivo para física que transforma a energia elétrica em energia térmica, causando ali uma queda de potencial, para a física nós consideramos como sendo um resistor, tá? Então, o chuveiro elétrico, ele é um resistor. A televisão, lá dentro, tem resistor. Por quê? Porque tem transformação de energia elétrica em térmica, ok? Como que nós representamos o resistor? O resistor nós representamos de duas maneiras. A usual, normalmente se representa o resistor dessa forma aqui, tá? Então, isso é uma das representações do resistor. E a outra representação do resistor, que não é tão usada assim, mas se utiliza, é dessa forma aqui, tá? A gente chama de representação gráfica, né? Porque você faz no papel. Então, a que eu uso é sempre essa, tá? Que é a que é a mais utilizada. Essa aqui não é muito utilizada. Aparece, mas não é usual ela, tá? A gente usa mais essa aqui. Então, isso aqui são as representações dos resistores, ok? Então, pode ser dessa forma aqui e dessa. Se tiver um Rzinho em cima, você já sabe, é um resistor. Esse aqui, normalmente, o R fica até dentro ali, né? Porque tem um espaço para colocar, enquanto que aqui não tem. Então, isso é a representação de um resistor, beleza? Circuito elétrico. O que vem a ser circuito elétrico? Circuito elétrico é um conjunto de elementos eletroeletrônicos interligados entre si e ligados a uma fonte de tensão, tá? No caso da nossa fonte de tensão, por enquanto, nós vamos trabalhar com a fonte de tensão bateria, tá? Então, eu quero fazer... O que é um circuito elétrico? Ó, eu tenho aqui duas lâmpadas. A representação das lâmpadas é assim, tá? É um círculo com um X. Então, lâmpada 1, lâmpada 2. Né? Eu tenho um resistor. E eu tenho um motor. Tá? Tenho aqui um motor. O que vem a ser o circuito elétrico? Quando você pega esses elementos aqui e interliga eles através de um fio condutor, e você liga isso a uma fonte de tensão, no caso, a bateria, você tem aqui, então, o circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é quando você pega vários elementos, interliga eles e a uma bateria. Não necessariamente eles precisam estar ligados entre eles, pode ser somente um na bateria, o outro na bateria, tá? Mas circuito é quando você tem algo fechado, certo? Quando você fecha, né, a fonte de tensão com esses elementos, você estabelece aqui um circuito elétrico, ok? Isso é circuito elétrico. E agora eu vou lá para a definição de associação de resistores, ok? Bom, então, nós temos dois tipos de associação de resistores, associação em série e associação em paralelo. O que vem a ser uma associação de resistores? Associar significa juntar, unir dois ou mais elementos. Então, associação de resistores é você unir dois ou mais resistores, tá? E há dois modos de unir dois ou mais resistores, através de uma associação que nós chamamos em série e através de uma associação que nós chamamos em paralelo. Qual a diferença entre elas? Na associação em série, os resistores, eles estão interligados entre si no mesmo ramo do circuito elétrico. Então, quando que eu considero que eu tenho uma associação de resistores em série? Quando eles estão interligados no mesmo ramo do circuito elétrico, tá? Então, aqui estão todos ligados no mesmo fio. Uma associação em paralelo é aquela em que os resistores,
eles estão interligados entre si, mas em ramos diferentes do circuito elétrico, em fios diferentes, tá? De modo que eles ficam um ao lado do outro. Por isso nós chamamos de paralelo, né? Que eles ficam um ao lado do outro. Então você tem aqui o R1, o R2 e o R3. Então a questão é essa. Primeira coisa, quando os resistores estiverem ligados no mesmo ramo do circuito, nós dizemos que eles estão associados em série. Quando estão em ramos diferentes, em fios diferentes, nós dizemos que eles estão interligados, estão ligados numa associação em paralelo. E cada uma dessas associações, gente, tem uma característica específica. E é isso que eu vou ver com vocês nessa aula, tá? É necessário que nós saibamos quais são as características da associação em série, quais são as características da associação em paralelo, ok? Então, as características da associação em série. Eu coloquei aqui um circuito elétrico, né? Ó, eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3, coloquei valores, tá? Para que fique mais fácil o entendimento, ligados a uma bateria de 20 volts. No final disso aqui, vocês vão entender que dessa forma com que está sendo feito, o circuito elétrico será percorrido por uma corrente de 2 A, tá? Então, por enquanto, eu não vou explicar como é que eu cheguei aqui, mas no final da explicação vocês vão entender. Então, existe uma corrente elétrica. Por que eu coloquei a corrente elétrica saindo do polo positivo? Porque nós utilizamos o sentido convencional da corrente elétrica, que é do polo positivo para o polo negativo, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho 2 amperes de corrente circulando por aqui. Lembrando que corrente elétrica mede a quantidade de carga que está passando a cada segundo pela seção reta transversal do condutor. 2 amperes significa 2 coulomb de carga a cada segundo. Então vamos imaginar o seguinte, olha, 2 coulomb de carga está saindo daqui a cada segundo. Cada coulomb de carga está carregando 20 joules de energia, porque potencial elétrico mede quanto de energia cada coulomb de carga tem, né? Então, 2 coulomb de carga está saindo daqui a cada segundo e cada coulomb de carga está carregando 20 joules de energia, certo? Muito bem. O que acontece? Um coulomb de carga, então, sai daqui com 20 joules de energia e chega nesse ponto aqui com 20 joules de energia. Que é o volts, né? Eu vou deixar volts aqui, tá, gente? Mas é porque eu estou trabalhando com um coulomb só. Então, chega aqui com 20 joules de energia. Quando passa por esse resistor, o que acontece? O que acontece é que parte da energia elétrica vai ser convertida em térmica. Quanto que vai ser convertido em térmica? A resistência dele é 2, a corrente elétrica que passa é 2, ou seja, 4 joules de energia vão ser consumidas por esse resistor, vão ser transformadas em térmica. Se ele tem 20, como a energia não pode ser criada nem destruída, consumiu 4, significa que o coulomb de carga vai chegar aqui com 16 volts. Veja bem, e é muito importante isso, o resistor, ele consome energia, ele não consome carga elétrica. Então, se está chegando aqui 2 coulomb de carga por segundo, vai chegar aqui 2 coulomb de carga por segundo, que vai estar lá 2 coulomb de carga por segundo, e vai estar lá 2 coulomb de carga por segundo. A quantidade de carga não vai ser alterada, tá? Como só tem um caminho para ela passar, o número de cargas que vai estar passando aqui, aqui e aqui vão ser sempre os mesmos. Então, por aqui está passando 2 coulomb de carga por segundo, ou seja, uma corrente elétrica de 2 amperes. Consumiu parte da energia, o coulomb de carga chegou aqui com 16 volts. 16 volts.
esse cara vai consumir uma parte dele. 3 vezes 2, que dá 6. Então, ele está com 16. Esse cara vai lá e consome 6 volts, significa que o coulomb de carga, que cada coulomb de carga vai chegar ali com quanto? 16 menos 6 vai chegar com 10 volts. Cada coulomb de carga chegou com 10 volts, esse cara vai lá, vai consumir quanto? A resistência dele é 5, vai consumir 10 volts. Então ele vai chegar aqui, consumiu 10, né? Tá com 10. Se ele consome 10, ele chegou com quanto aqui? Com 0. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir para cá para poder pegar mais energia, certo? Então, no circuito em série é isso que acontece. Primeiro, como só existe um fio para a corrente passar, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Segundo, quando a corrente elétrica passar por cada um dos resistores, há um consumo de energia elétrica e, ao final do processo, toda a energia que saiu da bateria será consumida por esses resistores aqui. E a corrente elétrica, as cargas elétricas voltam para a bateria sem energia nenhuma. Porque se isso aqui não acontecer e a carga voltar com energia para cá, eu vou explodir a bateria, tá? Eu vou explodir a bateria, porque a carga tem que voltar para lá sem energia nenhuma. Mas por que eu vou explodir? Porque se ela chegar com energia ali, a bateria vai ter que consumir essa energia, né, excedente. Como que ela vai consumir essa energia excedente? Convertendo ela em térmica. A bateria é um trem lacrado, tá? Você tem ali uma solução ácida, ou seja, existe líquido ali dentro, esse líquido começa a esquentar, isso aqui é uma panela de pressão. Começar a esquentar, 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 uma hora ela explode, né? Então, o elétron, a carga elétrica tem que chegar aqui sem energia nenhuma, ou seja, o circuito externo ele vai consumir toda essa energia, ok? Então, característica, todos são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica total do circuito elétrico é a mesma corrente que passa pelo primeiro resistor, pelo segundo e lá pelo enésimo resistor. Eu coloquei 3 aqui, mas se tiver 20 resistores em série, todos eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. E a voltagem total, ela é obtida fazendo o quê? 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20, que é exatamente o valor que está lá embaixo, né? Então, a voltagem total é dado pela soma das voltagens em cada um dos N resistores, tá? Então, se eu tiver 3 resistores, o 1, o 2, o 3. Se eu tiver 5 resistores, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, a somatório vai dar exatamente a energia total ali, tá? Uma outra coisa, olha só, vou pegar essas duas relações aqui e vou chegar numa relação sobre as resistências elétricas, tá? Sobre a resistência elétrica. Então, eu sei que a corrente elétrica é a mesma e eu sei que a voltagem total é obtida pelo somatório, certo? Vamos lá. Vamos pegar essa equação aqui, essa relação aqui. O total é 1, o 2, só que aí eu vou modificar aqui, tá? Porque ali eu só tenho 3 resistores, ok? Mais o 3. Como é que eu calculo U? R vezes I. Só que esse I aqui, como é o total, é resistência total. Aqui é R1 vezes I1, R2 vezes I2, R3 vezes I3, certo?
Mas veja bem, a corrente elétrica é a mesma. Se a corrente elétrica é a mesma, eu posso vir aqui e colocar só I. Não I1, I2, I3. Ó, eu coloquei U aqui. Então aqui era I3, né? Eu coloquei o 3, mas era I3. É I3. Aí eu vou lá e vou tirar aqui o 3, né? Porque a corrente elétrica é a mesma. E se a corrente elétrica é a mesma, aqui ó, eu posso colocar o I em evidência. E aí fica R1 mais R2 mais R3. E o que aconteceu? Eu tenho uma corrente elétrica multiplicando aqui, tenho uma corrente elétrica multiplicando aqui. O que eu posso fazer? Simplificar. E aí, a resistência total desse circuito elétrico aqui é obtida através do quê? Do somatório das N resistências. No meu caso aqui, 2 mais 3 mais 5, que daria uma resistência total de 10 ohm, né? Então, resistência total do circuito é obtido na associação em série pelo somatório das resistências do circuito elétrico. Nós não chamamos de resistência total, nós chamamos de resistência equivalente. Eu posso pegar esses 3 resistores e substituir por apenas um resistor. No meu caso aqui seria de quanto? Era 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Por que nós chamamos de resistência equivalente? Porque se eu colocar um único resistor aqui de 10 ohm, esse circuito vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica e vai ser o mesmo consumo de energia. Podem fazer a conta aqui. U é igual a R. Qual é o valor da bateria? 20. Qual é o valor da resistência? 10. Quanto que daria de corrente elétrica? Simplifica um zero aqui, um zero aqui. Qual foi a corrente elétrica? 2 amperes. Foi dessa forma que eu fiz isso aqui, ó. Lembra que eu falei lá? Gente, mais pra frente eu vou explicar para vocês, mas a corrente aqui é 10. Porque na hora que eu fiz o circuito elétrico, eu fiz essa conta aqui, para saber qual era a corrente que estava passando. Ou seja, aqueles 3 resistores podem ser substituídos por apenas um, que equivale ao mesmo consumo de energia daqueles 3 lá. Ou seja, um resistor de 10. Então, gente, aqui nós não chamamos de resistência total, nós chamamos de resistência equivalente. Vou colocar um EQ lá, abreviação de equivalente, tá? Então, características da associação em série, todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, o I total é I1, que é igual a I2, que é igual ao enésimo I. Quantos I você tiver lá, todos os elementos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Segundo ponto, a diferença de potencial total da associação em série é obtido fazendo o somatório dos N quedas de potencial, né? O 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4 e assim por diante, beleza? E numa associação em série, todas as resistências poderiam ser substituídas por apenas uma, chamada resistência equivalente, que é obtido fazendo o somatório das resistências individuais, ok? Então, as características da associação em série são essas. É importantíssimo saber isso, porque na hora que eu pego um circuito elétrico, a primeira coisa que eu tenho que verificar, existe uma associação de resistores ali? Tá, existe. Se existe, que tipo de associação que é? É em série? Tá. Quais são as características da associação em série? Você precisa saber isso aqui, tá? Agora,
nós vamos para a associação em paralelo. Quais são as características da associação em paralelo? Eu coloquei aqui, eu vou trabalhar com números para ficar mais fácil o entendimento, tá? Eu tenho lá 3 resistores, um de 2, um de 4 e um de 8 ohm, ligados a uma bateria de 24 volts. Dessa bateria, com essa configuração aqui, dessa bateria vai sair uma corrente elétrica de 21 amperes, tá? Então sai 21 coulomb de carga a cada segundo. Quando esses 21 coulomb de carga chegar aqui, são 3 caminhos. Então essa corrente, esses coulomb de carga, eles vão se separar. E observe que não é igualmente. Tem 3 caminhos, mas eles não se dividem igualmente, tá? A divisão vai estar de acordo com o valor das resistências. Como U sobre I é igual a R, qual a relação de corrente e resistência? Inversamente proporcional. Quanto menor for o valor da resistência, maior é o valor da corrente elétrica. Olha aqui, ó. Esse cara tem 2 e esse cara tem 4 ohm. Essa resistência aqui é menor e a corrente dele está maior. É inversamente proporcional. Essa resistência, comparando essas duas resistências, essa aqui é 2 vezes maior. A corrente está passando por ela é 2 vezes menor. Se eu vier daqui para cá, ó, 2 e 8. 8 é 4 vezes maior. A corrente, 4 vezes menor. 12 por 4 dá 3. Então, a corrente elétrica, quando chega nesse ponto, esse ponto aqui, gente, nós chamamos de nó, tá? Nó. Hora que chega nesse nó, você tem uma separação da corrente elétrica. Ela se separa, passa pelos resistores e volta a se juntar no outro nó. E aí volta aqui a ter a corrente elétrica de 21 amperes. Reforçando o que eu falei na associação em série, resistência não consome carga, ela consome energia. Chegou 21 coulomb de carga aqui, tem que chegar 21 coulomb de carga do outro lado, tá? Bom, então primeira característica, a corrente elétrica se divide. Se eu quiser calcular a corrente elétrica total, é só fazer o quê? É só fazer o somatório das N correntes. Porque 12 mais 6 dá 18, 18 mais 3 dá 21. Então, a corrente total do circuito é I1 mais I2 mais I3. Fazendo de uma forma geralzona, porque eu posso ter 4, 5, 10 elementos aqui em paralelo, a corrente elétrica total é o somatório das N correntes. Ok? Bom, então, os 21 coulomb de carga chegaram aqui a cada segundo, 12 coulomb de carga veio para cá. Transportando quanto de energia? 24 joule de energia cada coulomb. Cada coulomb, então, chegou com 24 e passou por esse resistor. Esse resistor consumiu quanto de energia? U é igual a R vezes I. A resistência é 2 e a corrente é 12. Consumiu 24 volts. Então, chegou com 24 volts aqui e do outro lado chegou com 0 de energia para poder ir para a bateria, poder recarregar. E esse cara aqui de baixo, quanto que deu? Se eu for usar a mesma equação, R vezes I, R vezes I. Desculpa, R vezes I, eu estou colocando de baixo, mas é aqui, né? R vezes I. 4 vezes 6, 24. O mesmo que deu lá em cima, né? Lá deu 24, aqui também dá 24. Né? Se eu for substituir, ó, a resistência é 4 e a corrente que está passando é 6. Então, 4 vezes 6 também dá 24. Vamos vir aqui para baixo? 8 vezes 3. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Ou seja, todos eles consumiram a mesma quantidade de energia. E tem que ser,
Porque a carga tem que voltar sem energia nenhuma para a bateria, porque se ela voltar com energia, a bateria vai ter que consumir essa energia e a bateria vai estragar. Então, segunda característica de uma associação em paralelo. Numa associação em paralelo, todos os elementos ficam submetidos à mesma voltagem, à mesma diferença de potencial. Se esse cara está com 24, esse vai ser 24, esse também. Se aqui tivesse 10 volts, aqui seria 10, aqui seria 10, tá? Porque numa associação em paralelo, todos eles ficam submetidos à mesma DDP. Ok? Ou estou colocando mais aqui, é igual, desculpa. Igual. Todos são submetidos à mesma DDP, tá? E a resistência? E a resistência total desse cara aqui? Bom, eu vou utilizar esses dois aqui para poder explicar para vocês. Ó, vou tirar o geralzão lá, eu vou usar esses aqui, tá? Veja bem. Sei também que U é igual a R vezes I, não é? Ou I, passou R para cá, I é igual a U sobre R. Vamos substituir ali. Vai ficar U total sobre R total é igual voltagem 1, resistência 1. Voltagem, estou substituindo aqui em cima, tá? Voltagem 3, resistência 3. Só que as voltagens são todas iguais, né? Então aqui é U e U, não é? Eu posso colocar o U em evidência aqui. Não posso? Se eu colocar o U em evidência ali, vai ficar assim. U, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. E aí eu posso simplificar esse U com esse U. Vou fazer aqui em cima, tá? Não vai ficar muito embaixo lá. Se eu simplificar aqui, vai ficar 1 sobre R total é igual 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então, quando você tem uma associação em paralelo, você quer achar o valor da resistência total, é só você usar essa relação matemática aqui. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Com essa aqui dá trabalho sim, mas é ela que você utiliza. Vamos fazer as contas? 1 sobre R total é igual a 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Porque a resistência é 2, 4 e 8, tá, gente? Tira o MMC ali, é 8. 8 por 2 dá 4, 8 por 4 dá 2, 8 por 8 dá 1. 1 sobre resistência total será 2 mais 4 mais 2, 6, mais 1, 7 sobre 8. Multiplica cruzado. Eu não multiplico cruzado não, tá? Eu inverto aqui, ó. Porque numa igualdade, tudo que você fizer no primeiro membro, se você fizer no segundo, você não altera o resultado. Então seria resistência total sobre 1, 8 sobre 7. Meu 7 está aparecendo 1. 8 sobre 7. Então a resistência total é 8 sobre 7, né? Nós não trabalhamos com o termo resistência total, trabalhamos com o termo resistência equivalente. Por quê? Porque esses três resistores podem ser substituídos por um único resistor que equivale àqueles três de 8 sobre 7 ohm, tá? Então, eu posso simplesmente, se eu tenho um circuito elétrico, eu posso simplesmente ir lá no meu circuito elétrico, tirar os três resistores que estão em série e substituir por apenas um de resistência igual a 8 sobre 7. A corrente elétrica que vai circular aqui vai continuar sendo 21 ampere, tá? Vamos provar se é mesmo? Ó, então U é igual a R vezes I. Eu falei que se eu substituir aqueles três por esse aqui, que a corrente continua sendo de 21 ampere, não foi? Vamos verificar? Qual é a voltagem da bateria? 24. Qual é a resistência que está ali? 8 sobre 7. Vezes I. Passo o 7 para cá e o 8 para cá.
vai ficar 24 vezes 7 dividido por 8. Simplifica aqui o 24 por 8. 24 por 8 dá 3. E 3 vezes 7 é 21 amperes. Percebe? Tá vendo? Então, deu a mesma corrente ali. Por isso que nós chamamos de resistência equivalente. Porque essa resistência que eu achei equivale ao mesmo comportamento das 3 resistências independentes uma da outra. Tá? Independentes lá. Beleza? Bom, sobre a resistência equivalente, nós temos mais 2 relações mais simples de serem utilizadas. Tá? Por exemplo, se eu tivesse 2 resistores, um resistor de 4 ohm e um resistor de 6 ohm. Aí eu quero substituir esses por um único resistor. Gente, se eu utilizar essa equação aqui, vamos lá. Vai ficar 1 sobre 4, 1 sobre 6. Qual que é o MMC aqui, gente? O mínimo múltiplo comum aqui dá 12, né? 12 por 4 dá 3, 12 por 6 dá 2, 1 sobre resistência equivalente, vai ficar 5 sobre 12. Inverte aqui, a resistência equivalente vai ser 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 vai dar 2,4 ohm. Certo? Muito bem. Agora observe o seguinte, vamos tirar os números? Eu vou tirar os números aqui, tá? Eu vou deixar da forma que está ali, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Qual que seria o mínimo entre R1 e R2? Se lá fosse 3 ohm e 4 ohm, qual seria o mínimo múltiplo comum? Vocês não iriam multiplicar 3 vezes 4? Então vamos fazer aqui R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá quanto? Sobra R2. Mais esse cara dividido por esse, sobra R1. Eu vou só inverter aqui, tá? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. R1 mais R2, só para ficar nas ordens iguais, tá bom? Lembre-se que aqui, se eu fizer 2 mais 3 ou 3 mais 2, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou colocar dessa forma. E aí, vou fazer a mesma coisa. Ó, vou inverter aqui, vou inverter aqui. Então, vai ficar resistência equivalente, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, né? Porque eu inverti, ó. A multiplicação veio para cima e a soma foi para baixo. Vamos substituir aqueles dois valores ali aqui. 4 vezes 6, 4 mais 6. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 10. 24 dividido por 10 dá 2,4 ohm. O mesmo resultado que eu cheguei anteriormente, tá vendo? Mas por que é mais simples, Hermes? Porque vocês não vão precisar fazer isso aqui mais, ó. Esquece isso aqui tudo. 2 resistores em paralelo. 2 resistores em paralelo. Como que você vai fazer para achar o valor da resistência equivalente? Gente, qual que é a diferença? O que está diferente o numerador e o denominador? Aqui tem R1, lá tem R1. Aqui tem R2, aqui tem R2. A única diferença está na operação matemática. Em cima é produto, e embaixo é soma. Ou seja, numa associação em paralela, se você pegar 2 resistores, o resistor equivalente é obtido fazendo o produto pela soma. Simples. Não é fazer R1 vezes R2 mais... Não. Simplesmente fala assim, é fazer o produto pela soma. Produto pela soma, 4 vezes 6, 4 mais 6. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, se você tem numa associação em paralelo, se você quiser resolver só de 2 em 2, você pode fazer, é só você fazer produto pela soma, tá? Tem uma outra coisa. Se você pegar numa associação em paralelo 3 resistores iguais, vamos colocar aqui todos eles aqui, eu vou colocar um valor conveniente aqui para mim, tá? Todos eles têm 6 ohms, tá?
eu quero calcular a resistência equivalente. Eu vou usar lá a primeira equação, tá? 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6. O mínimo é 6, vai ficar 1 mais 1 mais 1. 1 sobre resistência equivalente, 3 sobre 6. Inverte. Resistência equivalente é 6 sobre 3. Bom, vamos lá. Esse 6 saiu da onde? Do valor da resistência deles. E esse 3 aqui saiu da onde? Coincidentemente, esse número aqui coincidiu com o número de resistências iguais. E é exatamente isso, tá? É uma regra. Se eu tivesse 4 aqui, aqui ia aparecer 4. Se eu tivesse 5 resistores aqui, aqui ia aparecer 5. Ou seja, se você tiver vários resistores em paralelo e eles sendo iguais, é só você pegar o valor de uma das resistências e dividir pelo número de resistências iguais. Mas isso só vale para associação em paralelo, tá? E eles têm que ter o mesmo valor. Então nós temos 3 formas de calcular a resistência. A básica que eu falo assim, a inicial, né? Essa aqui, se eles forem todos iguais, e se você quiser fazer 2 a 2, você faz produto pela soma, ok? Então você tem 3 formas de calcular. E eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, numa associação em paralelo, quanto mais resistores você coloca em paralelo, menor fica a resistência total, né? Porque se fosse só 2, ó, se eu tivesse só 2 resistores de 6, qual seria o valor da resistência equivalente? 6 por 2, que dá 3. Mas aí eu vou lá e coloco 3 resistores iguais, 6 por 3, dá 2. Ou seja, caiu de 3 para 2. Se eu colocar vários resistores aqui, a resistência vai ficando cada vez menor, tá? É o que acontece na sua casa. Você está na sua casa, você está sozinho, está assistindo televisão, não tem nada ligado. A geladeira desarmou, o reostato dela desarmou o compressor, tem nada funcionando, só você lá na frente da televisão. Se você for lá fora, na entrada da sua casa, onde tem lá o relógio que mede o consumo de energia, existe um disco que fica girando. Aquele disco vai estar girando devagarzinho, tá? Aí chega, sei lá, chega o seu pai, como nós estamos na pandemia, o seu pai chegou, foi direto para o banheiro. Na hora que ele liga o chuveiro, aquele disco começa a girar mais rápido, tá? O seu irmão chega, a sua irmã chega, a sua mãe chega, vai lá e fala, vou esquentar alguma coisa no micro-ondas. Na hora que liga o micro-ondas, aquele disco começa a girar mais rápido. Por que ele está girando mais rápido? Ele está girando mais rápido porque o relógio, ele mede a quantidade de corrente elétrica que está passando. Quanto mais corrente elétrica você estiver utilizando na sua casa, mais energia você está utilizando, correto? Mais corrente significa mais energia. Então, ele trabalha com a quantidade de corrente que está passando. E como é que é feito isso? Quanto mais elementos na sua casa você liga, e todos eles estão em paralelos, quanto mais coisas você liga na sua casa, a resistência elétrica total da sua casa vai diminuindo e a corrente elétrica vai aumentando. E aquele disco é para informar a gente, para a gente verificar também até se tá com algum defeito ou não, né? O medidor ali, ele vai girando mais rápido porque está passando mais corrente elétrica. Quanto mais elementos resistivos você coloca no circuito elétrico em paralelo, maior vai ser a corrente elétrica passando por ele, porque a resistência vai só diminuindo. Beleza? Então, vocês precisam saber essas 3 regras, essas características da associação, tanto em série quanto em paralelo. E para encerrar, nós temos ainda a associação mista, né? Que eu estou quase esquecendo de falar aqui. O que é uma associação mista? Uma associação mista é aquela em que você vai ter tanto uma associação em paralelo e uma associação em série. Tá? Aproveitando, nós não utilizamos
a representação da bateria dessa forma aqui, tá? Eu estava fazendo para ficar mais fácil para vocês lembrarem, mas a representação gráfica da bateria no circuito elétrico não é assim, é dessa forma, tá? 2 traços, de preferência paralelo entre eles, né? De preferência assim paralelo. O traço menor é para representar o polo negativo da bateria, porque o polo negativo tem menor potencial elétrico, e o traço maior para representar o polo positivo, porque o polo positivo da bateria, como ele tem carga positiva, o potencial é positivo. Se tiver carga negativa, é potencial negativo. Potencial negativo é potencial baixo, potencial positivo é potencial alto, né? Então, faz 2 traços, potencial menor, potencial maior, tá bom? Potencial positivo, potencial negativo. Aqui, ó, isso aqui é uma associação mista. Eu tenho 3 resistores em paralelo junto com um em série. Como que eu resolvo? Nesse caso aqui, vou resolver primeiro esses 3 que estão em paralelo, vou achar a resistência total deles. Se eu chamar aqui de R1, R2, R3 e R4, então aqui será o R1 e aqui vai ser a resistência equivalente desses 3. Aí eu junto eles num único resistor e depois eu junto esses 2 aqui que estão agora em série, tá? Então isso aqui é uma associação mista, que pode acontecer dessa forma, aqui. Eu tenho aqui, ó, primeiro uma associação em série, então eu primeiro vou resolver aqui, vou juntar esses 2 primeiro, posso juntar esses 2 aqui também, porque esses 2 estão em paralelo, posso juntar esses 2 aqui, né? Então eu junto esses 2, e aí o meu circuito elétrico ficaria assim, ó. Juntei esses 2, deu uma resistência equivalente, vou colocar o número, né? Equivalente 1, 2. Vou juntar esses 2 que estão em paralelo também. E aí eu vou ter a resistência equivalente 3, 4. 3, 4. Tá? Então, na associação mista, não existe uma ordem, tá? Você tem que bater o olho e verificar o que tem que ser feito primeiro. Nesse caso aqui, eu junto esses 2, junto esses 2. Poderia simplesmente juntar esses 2 e o resultado fazer uma conta só e juntar os 3 de uma vez só, tá? Mas isso é uma associação mista e a ordem vai depender da forma que tá a representação gráfica lá, ok? Valeu, gente. Até mais.